Amém. Você pode se assentar. As crianças vão lá para o fundo agora. E nós aqui já pegamos a Bíblia na mão. Já se prepare aí. Aperte o cinto da fé, né? Aos que eu não cumprimentei ainda, que chegaram um pouquinho depois, uma ótima noite para toda a igreja. Vamos ser cheios do Espírito, né? Uma igreja cheia do Senhor. Tudo que nós cantamos hoje, que nós oramos, que nós cantamos agora, que venha refletir agora na palavra, na reverberação, né? Nesse reflexo do que nós cantamos, seja o nosso universo. Nós cantamos que é digno de tudo, que Ele é santo, e agora é o momento então de trazer isso para a mesa e nos alimentar de tudo isso que nós cantamos, amém? Então já pegue a sua Bíblia aí, abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6. Já quero te adiantar que é um texto longo. Eu não costumo fazer leituras muito longas, né, de textos, mas hoje não tem como, porque esse texto aqui ele vai se conectando. Abra aí em capítulo 6 de João. Por mim, eu leria todinho o capítulo 6, mas como eu sei que não somos acostumados, né? Vai dar canseira, sono, vontade de ir no banheiro, beber água, levantar, já sei, então eu vou ir pulando alguns trechinhos. Aperte o cinto da fé aí, vai acompanhando na leitura, para você não se dispersar. É uma leitura longa, mas ela é necessária para a conexão de toda a mensagem que vai acontecer hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? João 6, a partir do verso 1, depois eu vou falando para vocês alguns trechinhos que nós vamos pulando, então fique esperto aí com a leitura para você acompanhando a sua Bíblia. Olha, traga a Bíblia, hein? Traga aí o seu instrumento para a casa de Deus, porque você vai ler na sua Bíblia, na sua casa, né? O devocional que você vai fazer é na versão que você tem, e é importante que você vai acostumando a se familiarizar com ela, a ler na versão que você tem. Por isso que um dos pilares da nossa igreja chama-se conhecer. Por isso que nós nos dizemos aqui, todos que sobem aqui nesse altar para pregar tem que dizer a Bíblia fala. Por isso que nós falamos, fique com a Bíblia, abra a Bíblia, manuseie ela. Não é o que nós achamos, não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia fala, entende? Então vai para ela, hein? Fique com ela aberta aí. A partir do verso 1, o texto diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Aquilo que for saltando aos seus olhos, você vai anotando, e você vai grifando aí, que nós vamos bater um papo sobre esse texto, hein? Verso 3: então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fiz essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Olha que interessante. Tem momentos da vida que Jesus vai lançar perguntas para nós, para testar nossa fé, para ver até onde nós conseguimos ver, imaginar e ver Ele à frente. Mas o Senhor já sabe o que tem que ser feito, amém? Está compreendendo o que o texto está querendo dizer? Verso 7: Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Vamos imaginar quantas pessoas tinham aqui, hein? O verso 8 fala: outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Tipo, uma palavra meio sarcástica, né? Jesus, tem pão e peixe aqui, tem esse pouquinho, mas o que
que é isso aqui diante de tanta gente? Tipo, eu não confio em nada no Senhor, né? Verso 10, disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. 5.000 homens, gente. Lá no Evangelho de Mateus, quando essa mensagem é pregada, diz que é 5.000 homens, sem contar as mulheres. As mulheres não eram contadas naquela época. Alguns, os estudiosos tal, dizem que 15 a 20 mil pessoas estavam nesse ambiente, né? Só homem, mais mulher e mais criança. Então só homem estava sendo contado aqui. Vamos lá, verso 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. E então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. E depois de ver o sinal miraculoso de Jesus, que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Interessante, né? Escorrega o dedo para o verso 25, vamos lá. Quando o encontraram, logo aqui agora no verso 25, tá? Após esse texto que nós lemos aqui no verso 15, os discípulos saem para outra margem, e aí Jesus vem sobre as águas, eles se encontram, é esse contexto aqui, ok? E aí a gente vem avançar um pouquinho para o verso 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui, o povo que estava lá comendo o pão, chegou lá depois que Jesus, e perguntou para ele, dessa forma sarcástica, cínica, verso 26, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanecem para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. E então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. E declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Os caras estão voando na maionese, né? Jesus na frente dos caras. Então daí, coloca um gergelim em cima dele, um queijinho, dá desse pão aí então, Jesus. E o Jesus está lá. 35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus continua conversando com eles. Nós vamos escorregar o dedinho para o verso 41, e diz assim: com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque ele disse: eu sou o pão que desceu dos céus. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Mas não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer desci dos céus? A coisa vai piorando, né? Escorrega para o verso 58 agora, porque Jesus ali, ele começa a trazer uma mensagem dura aqui. Após esse verso 42, ele começa a trazer uma mensagem dura, uma mensagem que aos olhos parece meio de canibal,
Porque ele está falando, vocês precisam comer, está vendo aqui, ó, come, tem que comer da minha carne, beber do meu sangue. E ele não explica isso, ele só fala. E aí chega no verso 58, diz assim: este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão, ele está falando dele, falando para ele, apontando para ele, fala, vocês precisam comer deste pão, é deste pão, e falando sobre ele, viverá para sempre. Verso 59, ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, verso 60, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, hein? Quem consegue ouvi-la? E aí ele traz mais um ensino, e a gente chega no verso 66 para a gente encerrar a leitura dos textos. E 66 diz assim: e daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? A gente acha que Jesus, né? Jesus virou para os caras: vocês não querem ir também? Pode ir, vai. E Simão, verso 68 diz, né? Simão Pedro lhe respondeu: ah, olha que lindo isso aqui, isso é o que tem que queimar no nosso coração. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém, igreja? Amém? Até aqui a leitura do texto. Que o Senhor nos ajude e revele a palavra, traga ao coração de todos nós da igreja, quem está vendo ao vivo, a gravação, que essa semente seja lançada agora com poder e autoridade dos céus, em nome de Jesus. Bom, praticamente lemos o capítulo 6 inteiro, de uma forma picada. Leia na sua casa depois, texto lindo que vai se conectando, todo ele vai se conectando com as cenas, né? A parte cenográfica, né? Jesus alimentando, imagina um grande lugar, muita grama, com 15 mil, 20 mil pessoas, imagina isso aí, né? Imagina um campo de futebol, é esse lugar, cheio de pessoas. Depois a cena é outra, né? É o mar da Galileia, o barco dos discípulos, Jesus vindo andando sobre as águas, de encontro aos discípulos. Depois a cena é a outra cena, eles chegando do outro lado do mar da Galileia, e de repente aquela galera que estava comendo pão, já se adiantou, porque ficou sabendo que ele estava indo para lá, e foi lá, e chegou lá. Aí chegou aquela galera cinis, de uma forma cínica, né? Mas mestre, já chegou aqui. E aí ele começa a trazer todo este ensino. E uma palavra me chama a atenção, toda essa leitura do capítulo 6, uma palavra pão. Por isso que o tema da pregação de hoje chama-se o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Essa é a mensagem, é a pregação para hoje. O pão nosso de cada dia. Eu estava falando com a Andréia um pouquinho aqui antes do ensaio, né? E num período de oração que nós estávamos, e falando para ela um pouquinho como que nasceu essa mensagem. E eu estava angustiado com o Senhor sobre uma palavra para compartilhar com a igreja. E aí uma palavra começou a queimar no meu coração sobre pão, alimento, sobre Jesus ser o pão. Isso começou a queimar no meu coração, e eu fui ler um devocional hoje, e tinha exatamente o pão diário. Estava escrito pão, o título do devocional de hoje era pão diário. E aí eu me debrucei sobre essa palavra e esse tema, o pão nosso de cada dia. Pão nosso. E esse texto tão rico, né? Que nós lemos capítulo 6 aqui, nós pulamos algumas partes, mas ele é riquíssimo, cheio de detalhes, de cenas. Fala de um alimento poderoso, que é o pão, que eu estou falando para vocês, é o pão. Só nesse trechinho aqui, ó, do capítulo 6, não sei se você está com a sua Bíblia aberta, mas a minha está aberta aqui, toda rabiscada, eu grifei. Só nesse capítulo 6 que nós lemos aqui, aparece 15 vezes a palavra pão. Depois você vê isso na sua Bíblia, talvez na sua versão vai ter um a menos, a mais, mas 15 vezes, só nesse capítulo aqui, de poucas linhas, gente, 15 vezes. E aí eu comecei a falar, gente, tem algo poderoso aqui, essa palavra, esse alimento, tem alguma coisa profunda para nós vermos e nos debruçarmos e ver o que o Senhor quer tratar conosco a respeito desse alimento, pão. E aí eu comecei a pensar, gente, e o pão? Pão, o
que isso pode significar para nós espiritualmente, qual é o significado disso para a igreja. Aí eu começo a pensar em tudo isso, e aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo, né? Eu falei, eu vou perguntar isso para a igreja: quem não gosta de um pão aqui? Fala a verdade, quem não gosta? Todo mundo. Aqui nós temos um especialista em pão, né? O Reinaldo. Eu ia falar com meu pai também, meu pai não está aqui hoje, meu pai é um especialista em pão, porque meu pai não só faz também porque aprendeu com o Reinaldo, mas ele vende pão. Meu pai, ele é supervisor, gerente lá de uma empresa de pão. Então são os especialistas de pão aqui na igreja, e não tem nenhuma pessoa que não gosta de um pão, cara. Pãozinho na chapa de manhã, quentinho, pão de leite, pão cevado, pão tostado, sei lá, uma baguete, todo mundo gosta. E aí eu comecei a pensar mais sobre isso, e trazendo espiritualmente, começar a bater um papo com a igreja, porque o pão, ele é um alimento, ok, igreja, amém? É um alimento, vamos pensar no pãozinho. E se ele é um alimento, para nós devorarmos ele, precisa ter um princípio simples, que é fome. Fome, precisa ter fome, senão você vai rejeitar esse pão. Se você não tiver fome, você não vai comer esse pão. Precisa desejar, precisa querer ele para comer. E aí nós encontramos nesse texto aqui uma multidão com fome, gente, e fome espiritual, fome física, né, de querer encher a barriguinha, fome espiritual, porque tinha um povo perdido ali, uma fome emocional. E eu comecei a pensar nesse povo que estava aqui no capítulo 6, todos esses personagens que vão sendo acrescentados aqui, e sabe o que é? Somos nós, é a nossa geração, igreja, sim ou não? Uma geração com fome espiritual. Eu vejo jovens, homens, mulheres com uma tremenda fome espiritual, fome física. Basta você andar, eu publiquei, acho que ontem ou hoje na minha rede social, crianças passando fome, a fome física, a fome emocional, todos nós estamos passando, é a nossa geração. E aí nós encontramos nesse texto, Jesus alimentando uma multidão, 5 mil registradas, mas provavelmente de 15 a 20 mil pessoas aqui. E aí alguns princípios aqui, só na leitura inicial, não é os pontos ainda que eu quero trazer, é só uma reflexão inicial com vocês sobre esse texto. Alguns princípios da leitura desse texto tão simples, mas tão lindo. Vem no verso 5, vamos fazer a leitura e agora vamos expondo esse texto, e vai anotando esses princípios aqui. Não são os pontos ainda que eu vou trazer como reflexão, mas são alguns princípios. Verso 5, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Olha que princípio interessante que a gente pode tirar aqui, que diante de uma impossibilidade, só existe um lugar para nós olharmos. E qual é o lugar? Jesus. Esses caras estavam diante de uma impossibilidade. Mas, gente, imagina a cena, seja fértil aí, 15, 20 mil pessoas sentadas com fome, voraz. E aí, é uma impossibilidade. Uma impossibilidade. Esse é um princípio que eu estou trazendo só nessa leitura inicial. Diante de uma impossibilidade, só existe um lugar para olhar, gente. É os céus, é Jesus. Sabe o que Filipe fez? Falou assim: na nossa bolsa aqui, na nossa caixa da igreja, só tem 200 denários. Aí chegou o outro, André, né? A continuação do texto diz: chega lá um menino, um jovem lá com os peixinhos, tem só isso aqui. E André fala de uma forma meio sarcástica, né? Só tem isso aqui, hein? Será que é suficiente? Olha, pega já esse princípio inicial para a sua vida. Como eu estou vivendo e aprendendo com aquilo que eu prego, gente. Diante de uma impossibilidade, só existe um lugar para olhar, que chama-se Jesus. E eu estou precisando de um monte de milagres, de uma impossibilidades na minha vida. Sabe, um lugar, eu estou exercitando isso aqui na minha vida. Eu estou pregando para vocês, mas é pregando para mim. É os céus. É o Senhor falando para mim: Leonardo, só tem um lugar, para de olhar é só os céus para você olhar. Não existe outro lugar para você olhar se não for os céus. Olha um outro princípio para a gente tirar, vem no verso 10. O verso 10 diz assim: disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5 mil pessoas, homens.
Então Jesus tomou os pães e deu graças e partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Olha que princípio poderoso para nós. É que comece o seu dia aqui, vamos imaginar que é um dia começando. Comece o seu dia, ei, presta atenção, igreja, presta atenção como isso aqui é poderoso, apresentando tudo, tudo que você tem a Jesus. E isso ele vai servir, tudo que você apresenta a Ele, Ele vai multiplicar e vai servir para alimentar outras pessoas. Então que tal você começar o dia pegando os peixinhos, os pãezinhos que você tem, e aí você vai trazer diante de Deus e vai falar: Senhor, o que eu tenho hoje é só peixinhos e pães aqui. Senhor, multiplica isso. Ai, pastor, eu quero mais dinheiro na minha conta. Eu quero salário que multiplica. Pensa espiritualmente. Pensa se isso acontecer. Mas que tal você falar: Senhor, eu só tenho uns peixinhos de palavra, eu só tenho uns pãezinhos aqui de coragem. Multiplica isso em mim. Olha como é diferente. Aí o Senhor vai te multiplicar isso para quê? Para você sair da sua casa com os peixinhos e os pãezinhos assim, ó. Para quê? Você lançar sobre outras pessoas, para alimentar outras pessoas. Então esse princípio que nós já começamos a ver aqui, que diante de uma impossibilidade, só existe um lugar para olhar, que é os céus. É a impossibilidade que você tem, é no filho, é na sua casa, é no trabalho, é uma situação sua aí, que você está com a sua mente. Então só olhe para o lugar. E aí começa o dia apresentando esses peixinhos e esses pães ao Senhor. E aí, diante dessa leitura desses princípios aqui, surgem algumas dúvidas. Talvez a sua mente está começando a abrir agora. E essas 3 perguntas que eu vou falar aqui agora, eu vou tentar responder elas. Primeira pergunta é: o que é o pão da vida? Se eu pudesse abrir aqui para você e trazer, responde aí o que é o pão da vida. Você saberia responder? Esse vai ser um ponto que nós vamos ver. Segundo, como obter este pão? Como que eu posso obter este pão? Primeiro eu vou ver o que é o pão da vida. Segundo, como obter esse pão? Terceiro, como comer este pão? É isso que nós vamos ver nesses pontos que nós vamos refletir. E lendo esse texto e outros, né? Tem na Bíblia. Se você prestar atenção na Bíblia, gente, como por exemplo a oração do Pai Nosso. Todo mundo sabe a oração do Pai Nosso, né? A gente aprende, decora em casa, né? A mãe nos ensina tal. Lá em Mateus 6, essa e tantas outras passagens nós vamos encontrar na Bíblia. Várias vezes essa palavra pão. Várias vezes. Sabe quantas vezes eu tive eu não contei, tá? Eu busquei lá, eu tenho um programa. Sabe quantas vezes aparece a palavra pão na Bíblia, gente? 300 vezes. 300 vezes. De Gênesis a Apocalipse. 300 vezes. Eu falei: Senhor, tem alguma coisa poderosa para a gente pensar sobre isso? O pão nosso de cada dia. Tem algo sobre isso para a igreja. Por que o pão é tão falado nas Escrituras, hein? Por que será que essa simples palavra, este alimento, é tão mencionado nas Escrituras? Só nesse trechinho, em um capítulo, 15 vezes. Na oração mais conhecida que todo ser humano sabe fazer, ela aparece. Em toda a Bíblia, mais de 300 vezes. Porque Jesus se apresenta como o pão da vida. Por que Jesus? Por que nós servimos um pão aqui no momento da ceia? Pastor, não pode ser uma picanha, né? Nós assamos uma picanha ali, ó. Cada um pega um pedacinho de picanha aqui, com um torete de gordura, né? Por que nós servemos um pão? Alguns iam falar: pô, é melhor uma picanha mesmo, né? Não? Eu sei que você pensou isso, mas por quê? Tem um princípio aqui. Por quê? Vamos pensar um pouquinho sobre o pão. Pense o que você gosta? Um pão francês? Pense ele aí, pense que tem um pãozinho na sua mão aí agora. Olha que interessante, por que o Senhor se compara e fala tanto sobre esse alimento? Porque trata-se de um alimento simples. Um alimento simples. Nos tempos bíblicos, sabe o que ia praticamente no pão? Farinha, água e fermento em alguns. Basicamente é isso, é farinha, água e fermento. Simples de tudo. Simples, grava essa palavra,
simples. O que o pão é? Simples, simples. Sabe uma outra coisa que o pão é? Comum. Repete aí, comum. Ele está na mesa, gente, de todo ser humano. Está na pessoa mais poderosa. Qual que é a pessoa mais poderosa? É o rei, é a rainha, é o presidente da república, é o juiz de uma cidade, é o primeiro-ministro. Pensa aí, a pessoa mais poderosa, mais rico. Pensa aí, tem um pão lá na mesa dele. Pensou? Pensa na pessoa mais simples dessa terra, a mais simples de todas. Pensa aí, o que é? É um morador de rua, sentado embaixo de um viaduto. Sabe o que ele vai ter lá? Um princípio simples lá que ele vai ter? Um pedaço de pão. Nós entregávamos alimento nas ruas muito tempo, e tem uns irmãos que trabalhou quando fizemos uma coisa que nós entregávamos: comida, pão. Eles tinham demais pão, comia sopa com pão. Então, do mais poderoso ao mais simples, é um alimento comum. Sabe uma outra coisa? Que sustenta, ele é acessível, cara. Sabe quanto custa um pão no máximo? Sei lá, quanto custa um pãozinho no máximo? R$1? É R$1? Um pão. Quanto custa um pão? Quem é bom aí, que compra pão? Não, um pão? Não, então é R$1. R$1. Olha, R$1, né? Talvez R$1. Mas eu tenho certeza, se eu chegar na beira de uma padaria e ficar lá assim, ó, me dá um pedaço de pão, eu estou com fome, para uma pessoa que entrar, eu tenho certeza que eu consigo. Entende? É acessível, é um alimento acessível, ele sustenta e ele é acessível. Por que será então que Jesus se apresentou como o pão da vida? Olha que interessante, sabe por quê? Porque Jesus é exatamente esse alimento, igreja. Exatamente esse alimento. Jesus é um alimento simples, é o pão simples. Sabe quem é ele? É o carpinteiro da Galileia, colocado numa manjedoura. Simples de tudo, extremamente simples. Sabe como Jesus era? Comum. Jesus entra nos palácios e entra na casa de pecadores. Jesus nos nossos tempos é ouvido, qualquer pessoa pode acessar qualquer coisa, internet hoje ao vivo, gravado, dos mais importantes às pessoas mais simples. Se um morador de rua chegar aqui, que é a pessoa mais simples que nós comparamos, se ele chegar aqui, ele vai ter acesso a esse alimento. Então ele é acessível, ele é comum, e ele sustenta, cara. Ele é o alimento que sustenta. Não tem preço. Quanto custa para ouvir sobre Jesus? Quanto custa? Está pagando alguma coisa? Não custa de nada, é a graça. Não cobra, não tem como. E aí então, eu quero tentar responder essas perguntas que eu fiz, que eu vi no texto, e eu quero tentar trazer para vocês. E nesse primeiro ponto eu vou tentar responder a pergunta: o que é o pão da vida? Que é o primeiro ponto. O que é o pão da vida, igreja? E aí esse primeiro ponto, ficou muito claro que eu já fiz essa introdução, é você aprender que Jesus é o pão da vida e não o padeiro da vida. Ok? Jesus é o pão da vida e não o padeiro da vida. Pastor, que doideira é essa? Vem comigo no João, o Evangelho de João, o capítulo 6, fica aí aberto. Esse vai ser o texto que nós vamos ficar expondo ele e falando sobre ele, tá? João 6, verso 14 até o 15. Olha que interessante o que diz, o texto diz assim, ó: e depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Verso 15: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus é esse pão da vida, cara. Vou fazer uma pergunta, vem refletir comigo aqui em algumas coisas que eu quero fazer você pensar. Se você achasse uma lâmpada com um gênio, se você achasse uma lâmpada com um gênio da lâmpada, vai pensando aí comigo, vem cá. O que você faria? Quais são os pedidos que você faria para esse gênio?
Quais são os pedidos? Ô Gênio, 3 pedidos, Gênio. Dá um carro novo. O que você ia pedir? Quita toda essa dívida que eu tenho. Traz saúde para mim. Dá um trabalho, Gênio. O que você ia pedir para esse Gênio? Dá um namorado novo. É uma viagem. Eu quero ouro. Eu quero ser o mais bonito, o mais famoso. Sei lá, o que talvez você iria pedir? Sabe o que é interessante aqui vendo esse texto? Esse texto que nós estamos lendo aqui, esse texto, verso 14 e 15, mostra o povo tratando Jesus como se fosse esse gênio e dizendo entre aspas assim, ó, nós encontramos a solução para os nossos problemas, nós temos um rei agora. É o verso 15, ó, sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força. Os caras estavam querendo pegar Jesus. É o rei, pega ele, bota uma coroa nele, porque nós estamos esperando o rei vir destruir Roma. É o rei. Os caras estavam querendo colocar Jesus à força. É como se eles estivessem falando, encontramos a solução para os nossos problemas, nós temos um rei agora. Mas aí eu fiquei pensando, os caras queriam colocar Jesus, rei, à força. Mas eu fiquei assim, mas ele não era rei? Sim ou não? Jesus não é rei? Mas Jesus é rei, gente. Ele não era o milagre, ele não é o poder. Por que será que ele saiu assim, ó? Se retirou-se. Olha o que diz o texto, né? Retirou-se novamente sozinho para o monte. Por que será que ele fez isso? Se ele era rei e os caras queriam proclamar rei ele, por que será que ele se retirou? E olha o que o texto diz, né? A gente consegue ver as respostas no próprio texto. O verso 26 e 27, João 6, o texto diz assim, ó: Jesus respondeu: a verdade, olha isso aqui. Por que será que Jesus saiu à força? Saiu de fininho, né? Olha aqui o texto, o verso 26 e 27. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui no verso 23? Fica comigo, igreja. Vamos lá. É como se Jesus estivesse falando assim, ó: vocês não estão querendo saber qual é a minha vontade. Vocês não querem saber qual é a minha vontade. É como se Jesus estivesse falando para aquele povo ali, ó: vocês querem me colocar rei à força? Vocês perguntaram para mim? Entende isso? Vocês perguntaram para mim? Vocês estão colocando eu como rei à força? Vocês vieram falar comigo? Vocês estão querendo saber qual é a minha vontade? Vocês estão querendo saber? Por isso eu me retiro de vocês. É o verso 26 aqui, né? Vocês estão me procurando, não é porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram o pão e estão satisfeitos. Está com o pão cheio, a barriga cheia. Vocês estão colocando, parafraseando, querendo colocar a agenda de vocês em mim, e não a minha agenda dos céus em vocês. Por isso que eu me retiro de vocês. Lembra do gênio da lâmpada que eu falei? Pensa no gênio da lâmpada. Se ele é o gênio da lâmpada, então pergunte qual é a vontade. Fale com Deus, cara. Você já perguntou para o Senhor, qual é a vontade sua? Qual é a sua vontade sobre esse namoro que eu estou? Qual é a sua vontade, Jesus? Qual é a sua vontade sobre essas atitudes que eu estou tendo, essas escolhas, esses lugares que eu estou indo, o que eu estou assinando, o que eu estou falando? Qual é a sua vontade? Já que o Senhor é rei, qual é a sua vontade? Não é eu querendo empurrar uma coisa goela abaixo, não. Qual é a sua vontade, Senhor, sobre a minha vida? Qual é a sua vontade, Jesus, sobre essa mudança que vai acontecer? Qual é a sua vontade, Jesus? Qual é a sua vontade? Ei, presta atenção, Jesus não vai acelerar a sua vontade, a sua que você tem. A minha vontade é para cá, é fazer tal coisa, e é fazer isso. E Jesus não vai acelerar, Ele não acelera. Sabe, o amor de Deus, igreja, é tão grande, que muitas ou a maioria das coisas que nós pedimos,
ou seja, a nossa vontade, elas não são realizadas. Sabe por quê? Porque senão nós estaríamos perdidos. Para pensar aí, quanta coisa ruim que você já desejou para pessoas. Você desejou talvez pessoas morrerem, já pensou? Ai, Senhor, mata aquela pessoa, já pensou? É verdade, vou matar. Ai, Senhor, não suporto aquela pessoa, leva ela para longe. Já pensou? Então muitas, ou a maioria da sua, da minha, da nossa vontade, o Senhor não realiza, graças a Deus, por esse amor dele por nós, por esse amor dele por nós. E aí, igreja, vem comigo para a gente ir avançando nesse ponto. Quando a gente compreende isso, presta atenção, isso abre uma luz, é uma nova forma de pensar. Opa, existe um rei verdadeiro, e qual é a vontade do rei? Se ele é o pão da vida, eu sou um mendigo pedindo pão para ele. Uma nova forma de pensar. E eu vejo que muitas, ou a maioria das vezes, sabe o que eu quero? Eu quero o padeiro da vida, eu não quero o pão da vida. Vejo que muitas vezes eu não estou atrás de Jesus, presta atenção, tá? Muitas vezes eu não estou atrás de Jesus para a satisfação e do prazer dele, mas sim eu estou atrás do que Jesus pode oferecer para me satisfazer. Eu vejo que muitas vezes eu não canto, eu não oferto, eu não sirvo, eu oro, leio, eu vivo, não por causa dele, mas por causa do pão, entre aspas. E você sabe qual é o pão que cada um tem aqui? Cada um tem um pão que ele pode oferecer. Então eu oferto do pão que pode me oferecer, né? Então eu vou cantar, então eu vou lavar a igreja, eu vou servir, porque tem um pão aí, hein? Opa, tem um pão especial. Igreja, e quando isso acontece, o Deus dessa pessoa não é Jesus, não é. Mas o que ele está querendo receber, esse é o Deus dele, esse é o Deus dele, esse é o Deus. E porque a satisfação é um produto, eu uso Jesus como um meio para conseguir esta satisfação. Então, se a satisfação é ter muito dinheiro, sabe qual é o motivo que te traz numa igreja? Que faz você pegar a caneta ungida, o óleo, a baba ungida, sei lá o que, passar embaixo, sei lá do que, sabe para quê? Para conseguir mais dinheiro, porque ele é o seu Deus, e você vai se mover por isso, porque essa é a satisfação, esse é o seu Deus. Você está em busca desse padeiro para satisfazer este pão que você busca, e não é o pão da vida. Então, se a satisfação sou eu mesmo, eu sou a satisfação, eu sou, então eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou fazer o que for para receber aplausos. E deixa eu falar, se tem alguém com esse pensamento hoje, em nome de Jesus, está ouvindo essa mensagem, onde tiver, caia por terra, porque Jesus não se ilude com essa nossa forma mesquinha de ser. Sabe qual é a nossa forma mesquinha? Sabe qual é a nossa forma mesquinha? É o verso 25, olha o verso 25 do texto, é João 6 que nós estamos, né? O verso 25 diz assim, ó: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Olha que cínicos, cara. Mas é um povo cínico isso aqui. Os caras encheram o pandu lá. É pão, é pão, é pão, é pão, é pão, é pão. Aí viram o barco de Jesus vazando, indo para o outro lado. Opa, rapaz, o pão, vamos lá, vamos lá. Aí chegaram lá: mestre, quanto tempo, onde você estava, mestre? Olha que cínico, cara. É a nossa forma, é a nossa forma. E Jesus respondeu. Jesus não se ilude, igreja, com essa nossa forma de ser. Ele falou na lata para os caras: a verdade é que vocês estão me procurando, não é porque eu sou poderoso, que eu sou o rei verdadeiro, o pão da vida, não. É porque vocês comeram o pão, aí o pãozinho aí que eu fiz aí, ó, esse cevado aí, ó, vocês estão satisfeitos. Esse é um problema, de nós tratarmos Jesus como padeiro e não como o pão da vida. Sabe qual que é o problema, igreja? Presta atenção. Sabe qual é um problema gravíssimo de nós fazermos isso? A gente começa a fazer assim, ó. Bom, se os crentes falam, né, que esse aí é o que tem pão e vai satisfazer os meus desejos, que vai me dar e vai tal, então beleza, eu estou aqui, estou me movendo. Porém, contudo, todavia, igreja, você está em busca de assim, ó,
o gênio da lâmpada, a galinha dos ovos de ouro, né? O seu padeiro. E se um dia esse padeiro mudar a forma do pão, o sabor do pão, sabe o que você vai fazer? Você vai mudar de padeiro. É ou não é? Quem gosta de comprar pão só num lugar, numa padaria, no mercado? Eu estou falando de pão mesmo agora, tá? Eu não ligo muito para isso não. A Ellen às vezes mudou o pão lá, sei lá se mudou o padeiro lá de onde a gente compra pão. Ela falou, nossa, mudou o pão. Eu falei, sei lá, né? Para mim tá tudo certo. Mas aí a vontade já vem assim, então vamos comprar pão em outro lugar. Então se esse padeiro agora vem espiritualizar, não se satisfaz, mudou a forma do pão, sabe o que você vai fazer? Você vai mudar o padeiro. É por isso que talvez nós busca e não encontra. Sabe, se eu falar para você que para conseguir o pão, você vai ter que ir lá na encruzilhada, lá da BR, e dar uns rodopeios, e pula de ponta cabeça, e vai na madrugada, e bate palma, e joga para o alto. Isso é para você conseguir o pão, e você sabe qual é o pão que o Senhor trata com cada um. O Espírito trata com cada um. Se falar isso, sabe o que você faz? Rapaz, é isso mesmo. Sabe por quê? Mudou. Você está em busca do padeiro e não do pão da vida. Opa, esse é o padeiro que dá um pão para mim que me satisfaz agora. Se eu falar para você que agora o pão é acordar às 4 da manhã e tal, sabe o que você vai fazer? É isso mesmo. É isso aí, porque é isso que me satisfaz. Opa, beleza, esse é o padeiro que eu preciso agora. E eu vou lá, e o pão da vida falando assim, eu estou aqui. Simples, lembra que eu falei do pão no começo? Simples, acessível, que alimenta, cara. O pão da vida, igreja, é Jesus. O pão da vida é Jesus. O pão da vida é Jesus. Não é à toa que em João 1,4 diz assim: nele estava a vida. Projeta aí, Lucas. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. 1 de João 5,12, precisa abrir não, só para vocês verem. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aí surge a segunda pergunta. Jesus é o pão da vida, amém? Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Bom, surge uma segunda pergunta então, que é o segundo ponto. Como obter este pão da vida então? Como obter este pão? E isso me leva para o segundo ponto. O pão da vida se obtém através da fé. É da fé, cara. É um negócio fé, é crer. Não existe outra forma. Fé. Mateus 6,11, a oração do Pai Nosso, diz assim: dá-nos hoje. Ai, cara, isso é muito lindo. Vamos detalhar isso aqui. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Não sei qual versão você está. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, né? A minha está o nosso pão de cada dia. Olha que lindo isso. Presta atenção nisso. Jesus não falou, gente, presta atenção na fala de Jesus. Leia a Bíblia de uma forma espiritual. Jesus não falou assim, o pão nosso o Senhor nos dá todo dia. Tem diferença aí. Ou ele não falou assim, o pão nosso o Senhor nos dá sempre. Ele não falou isso. Ele fala, o pão nosso nos dá hoje. É hoje. É hoje. Senhor, você fez isso hoje? Senhor, dá-nos o pão hoje. Dá o pão hoje. Dá o pão hoje. Sabe o que essa fala de Jesus quer dizer? Ele quer que a gente aprenda a depender dele para um milagre diário, igreja. O Senhor quer que a gente dependa dele de um milagre diário. Nós somos como um mendigo, sabe? Nós estamos assim, dá-nos o pão, Senhor. Dá o pão diário. É como uma pessoa que está lá fora e não tem um lar, e não tem o que comer, e de repente chega alguém e fala: tó esse pão, milagre. Eu clamei por pão. Esse é o acesso, isso é a forma de obter o pão é através da fé. Mas sabe qual que é o problema, igreja? É que nós sofremos pelo dia do amanhã. É pelo dinheiro do amanhã, é pela doença do amanhã, é pelos suprimentos de amanhã. E aí sabe o que acontece? Nós paramos de depender do Deus do hoje. Não, mas amanhã
e amanhã tem, e amanhã, mas amanhã tem aquela conta lá. Eu não estou falando para você ser um negligente, não. Se tem uma coisa, quem caminha conosco aqui sabe o quanto que eu sou xarope para organização, agendas. Quem sabe aqui dos ministérios sabe o quanto eu sou chato para isso. É agendas e horários. Eu sou crica para isso. Mas eu estou trazendo algo que supera tudo isso. Eu estou falando para você, se nós não vivermos sobre essa ótica aqui, nós paramos de depender de Deus o hoje. A gente começa a falar assim, e o amanhã, e a Bíblia lá em Mateus fala que o amanhã já tem o seu mal, cada dia já tem. E lá em Êxodo, gente, tem um texto, se você puder abrir, abra aí, dá um pulinho lá atrás na Bíblia, Êxodo 16, vai lá. Se você não puder abrir, eu vou projetar para você. Lá em Êxodo 16, Deus envia o maná. E é interessante a gente pensar nisso também, né? Êxodo 16, o verso 15. Vamos ler aí, Êxodo 16, do 15 até o 20. E é um texto conhecido já, né? A gente já pregou bastante aqui. E Êxodo 16, do 15 ao 20, diz assim, vamos lá. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? A palavra hebraica aqui é maná, né? Que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Verso 19: ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Certo? Ordenância, né? Aí sempre tem uns espertão, não tem? Sempre tem uns espertos, né? Olha os espertão. Aí sempre tem, né? Olha os espertão, verso 20. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés. Nossa, menina, estou desapercebido. Eu tenho um TDAH aqui, avançado, que eu não presto atenção em nada. Não estou prestando atenção no que Moisés está falando, não. E guardaram um pouco até a manhã seguinte. Tipo espertão, né? Deixa eu guardar um pouco mais aqui, né? Vai que Deus não está falando a verdade, né? Mas aquilo criou o quê? Bicho. E começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. O pão da vida se obtém através da fé. Através da fé. Pensa na sua vida, por favor, pense na sua vida. Não pensa no vizinho, não. Pensa na sua vida. Espiritualmente. Sabe por que nós queremos estocar o pão? Sabe por quê? Para a gente não ter fé no amanhã. Porque quando nós confiamos no meu estoque, ou na nossa, qual que era a palavra que ele usou? Não, dispensa, né? No devocional que eu li com a Andréia, no estoque, na sua dispensa. E aí eu não estou falando só de comida, gente, é espiritualmente o que o Senhor está tratando. No que eu tenho, eu paro de depender de Deus e da sua provisão. Aquela galera, sabe qual é o significado daquela galera lá? Eu vou guardar maná. Vai que é uma mentira, né? Vai que é uma pegadinha do malandro, uma enganação de Moisés. Na verdade, ele estava declarando o coração deles assim, eu não tenho fé em Deus, eu não acredito em Deus, então eu vou estocar maná, porque eu tenho certeza que amanhã Deus não vem. Como eu tenho certeza que Deus não vem, eu acredito o quê? Na força do meu braço. Então eu vou guardar maná, porque amanhã, eu sou muito bom, e esse maná que eu guardei vai me sustentar, porque eu tenho certeza que Deus não vai aparecer. Essa é a mensagem que eles estavam querendo transmitir. É nós falarmos nas múltiplas áreas. Eu sou muito bom. O que sustenta a minha alegria, a minha felicidade, o meu casamento, a minha empresa, é o meu dinheiro, é o meu status, é o meu diploma, é o meu sobrenome. Ei, para com isso. Para com isso, cara. É o talento que eu tenho, é o que eu falo, não é nada.
é um maná diário, você é um mendigo, à beira do caminho, assim Senhor, me dá mais um maná hoje. Está eu aqui com os peixinhos e os pães, Senhor, multiplica. Senhor, hoje eu vim aqui mais uma vez, dá-nos o pão de hoje, o pão de cada dia, Senhor, me dá hoje. Aí você vai sair e vai multiplicar esse pão, e vai alimentar espiritualmente, vai cuidar, e vai discipular, e vai viver. Aí você chegou num dia, você vai amanhecer, vai falar, Senhor, multiplica, e dá esse pão hoje. E você é assim, tem que ser assim. Igreja, sabe qual foram presta atenção, igreja, presta atenção. Sabe quais foram as orações mais intensas, verdadeiras e fortes que você já fez? Sabe qual foi? Sabe qual foi? Eu sei. Pastor, você não me conhece não, mas eu sei. Foi quando você precisou clamar pelo pão de cada dia. Certeza absoluta que você viu a fé assim, é como se você estivesse sentindo, cheirando Deus. E eu tenho experiências assim, gente. Teve uma vez que o Lucas machucou, e ele estava mal, e uma oração tão intensa, que eu fiz, parecia que eu estava, uma Shekinah, uma presença, parecia, era palpável. E eu falei, Senhor, tira isso dele agora. Eu orava de uma forma tão intensa ali, de ver e querer ver a Deus, e esse pão, e eu clamando pelo pão, Senhor, eu preciso desse pão. Traz esse pão, que naquele momento ali era uma cura, era uma situação que estava acontecendo, Senhor. Então o pão para aquela situação era a questão da enfermidade. Senhor, me dá esse pão, eu preciso desse pão. Entende isso? Então as orações mais intensas e verdadeiras foram nesses momentos. Por isso que o texto de João, nós estamos lendo lá em João 6, né? Volta lá para João 6, nós estamos lendo. Volta lá agora, você estava em Êxodo, vai para Êxodo, João. Por isso que lá em João 6, 28... Jesus responde a pergunta do povo. Olha a pergunta que o povo fez. João 6, 28. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Tipo assim, vamos lá. João 6 está falando de pão, né? Pão da vida, está falando dele. É Jesus falando dele, que ele é o pão da vida, que ele é o provedor, que ele é Deus, que ele é o milagre, a dependência tem que estar nele. Essa é a ideia aqui de João 6. A multiplicação dos pães, tudo que ele está falando é a respeito dele. Aí os caras, bobeando, falou, legal, então o que a gente precisa fazer para realizar essas obras aí? Aí sabe o que Jesus responde? O verso 29, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. Ei, olha aí, igreja, a obra é essa. Pastor, o que é a obra de Deus? O que a gente precisa fazer? E vamos, e o que nós vamos fazer? Conquistar o mundo? E o que é? A obra de Deus é essa aqui: crer naquele que Ele enviou. Verso 29, que creiam naquele que Ele enviou. Quer o verdadeiro pão da vida? É o ponto 2, né? Como obter o pão da vida? Creia, pela fé, creia. Sabe, igreja, por muitas vezes nós acreditamos, ei, presta atenção se você já viveu sobre essa ótica. Por muitas vezes nós acreditamos que eu preciso fazer, e é fazer, e é fazer, e a gente começa a fazer, e a gente se esquece de crer, de crer. E aí a gente vai entrar aqui na terceira pergunta. Se eu sei, a pergunta número 1, qual foi a pergunta número 1 que eu fiz? Qual foi a pergunta número 1? O que é o pão da vida? E a resposta, o pão da vida é Jesus. Segunda pergunta, como eu obtenho esse pão da vida que é Jesus? A resposta é crer, pela fé, é crer. E aí vem a terceira e última pergunta, que é o terceiro ponto. Se eu sei que não é por obras, né? Para que ninguém se glorie, conforme Efésios 2, verso 9. Como comer este pão então? Pão da vida, obtenho pela fé, legal. O pão está ali, o pão está aí, igreja, está acessível, é Jesus. E agora? O que você faz com esse pão? O que fazer com esse pão? Como comer este pão? Como me encher deste pão? E aí é o terceiro ponto, que a fome só acabará se você comer do pão da vida. Simples, né?
A fome só acabará se você comer do pão da vida. Simples. Pastor, mas isso não é óbvio? É óbvio. A fome, isso só vai passar se eu comer do pão da vida. Isso é óbvio. É óbvio, igreja, sim ou não? Óbvio que é. Mas é tão óbvio que nós fazemos exatamente o contrário. Nós fazemos exatamente o contrário. João 6,33 diz assim: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim, presta atenção, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ei, presta atenção numa pergunta que eu vou fazer. Se você estiver com fome, e se diante de você tiver um pedaço de pão, você está com fome danada, e diante de você tem um pedaço de pão, um pãozinho francês ali e tal, o que você precisa fazer para matar a fome? O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Você precisa fazer o quê? Pegar esse pão, fazer o quê? O que você precisa fazer? Comer, ué. É o que Jesus está falando aqui, ó. É o que Jesus está falando. Eu sou o pão, venham a mim. Então como que é o pão da vida? Eu obtenho esse pão através da fé. E como que eu vou me encher então deste pão da vida? Vai até Ele. Vai até Ele. Por isso que fé e crer, ela vem acompanhada de ação, igreja. É uma ação, é o que Tiago lá fala, Tiago 2 fala. Irmãos, presta atenção, você pode crer nesse livro aqui, ó. Você pode crer. Mas se você não comer, não ir até esse livro, você pode crer, mas se você não comer desse livro, não se alimentar desse livro, não adianta. No final Jesus vai falar: afasta de mim. Você pode dizer que ama Jesus, você pode dizer que está aqui, ó, eu amo Jesus, eu venho na igreja, e você levanta as mãos, e eu vou no Jesus Day, eu vou dizimar, nossa, eu dizimo, ok, eu creio em tudo isso. Mas se você não comer de Jesus, se você não ir, nunca vamos ser cheios dele. Sabe, igreja, é como um médico. Você está meio gordinho, tal, fora do peso, o médico chega e fala para você: ó, vamos mudar a sua alimentação. Então a partir de agora, você precisa mudar a sua alimentação, comer frutas, legumes e tal, faz um exercício, corta as coisas brancas, sei lá, ele vai um nutricionista, o médico vai mudar. Aí sabe o que você faz? Você come lá o cardápio dele só no domingo. Aí segunda é pizza, terça é lanche, quarta é 5 litros de coca, e na quinta é sorvete doce, e na sexta é o dia da bagunça. E aí no domingo o que você faz? Eu vou seguir o roteiro. Cara, não vai. Você vai chegar no médico e falar assim: doutor, não deu nada certo. Aí o médico vai falar: você seguiu o que eu pedi para você fazer? O que eu disse sobre isso, gente, é tão óbvio de fazer, que nós fazemos exatamente o contrário. Presta atenção, igreja, que eu quero tratar espiritualmente. Nós vamos caminhando para o final. Nós nos reunimos aos domingos, nós recebemos um alimento poderoso, mas ao sair, nós vivemos como se ele não existisse. Presta atenção, nós vivemos como se Deus não existisse. Nós continuamos a nos encher dos carboidratos das redes sociais. Nós continuamos a nos encher das guloseimas chamadas pornografias. Nós continuamos a nos encher das gorduras chamadas mentira, ingratidão. Nós continuamos a nos alimentar do fast food chamado egocentrismo, independências, traições. E o texto claramente, um pão simples, acessível, fácil, ele fala: aquele que vem a mim nunca terá fome. É como se ele estivesse falando: vocês creem que eu sou o pão da vida? Ok, então venham a mim, venham, não tem santo dos santos, não tem um pastor no meio do caminho, não tem um pop, não, venham a mim, se alimentem de mim, se alimentem. Sabe, igreja, crer é mais que acreditar, crer é ir até Ele, é Jesus falando: vem, igreja, é Jesus falando: vem, eu vou dar uma nova vida.
eu vou dar um novo sentido para você, uma história nova. Sai dessa vida de pecado. É Jesus falando para você. Aí sabe o que nós dizemos? Eu acredito nisso, Jesus, mas eu prefiro ficar aqui onde eu estou. É Jesus falando: vem, cara, sai dessa vida pornográfica, de mentira, de enganos, de drogas, de o que você está vivendo. Aí você sabe o que você diz? Eu acredito nisso, Jesus, mas eu prefiro ficar aqui onde eu estou. É Jesus falando: vem, eu vou ser o Senhor da sua vida, eu vou guiar as suas emoções, as suas decisões. O seu coração está congelado, você parou de ver o sobrenatural. Aprenda algo, igreja: a distância de Jesus só gera incredulidade. Distância de Jesus só gera algo comum, algo familiar. Sabe algo familiar? Jesus é familiarzão, conheço ele me conhece. Distância só gera isso. Você não foi chamado para incredulidade, você não foi chamado para algo comum, você não foi chamado para achar tudo isso aqui gostosinho. Um clube onde nós nos reunimos todo domingo, e aí quando a gente acaba, nós vamos comer um lanche do clube. Não é, não é. Você foi chamado para ser íntimo de Jesus. E intimidade gera fé. Intimidade gera fé. João 6,41, olha que lindo isso aqui. João 6,41 diz assim, o texto que nós estamos, com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu dos céus. E diziam: esse não é o Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer de si do céu? Respondeu Jesus: parem de me fazer críticas, parem de me criticar. Igreja, o pão que muitas vezes nós queremos comer, nós queremos colocar uma cobertura nele. Nós queremos pegar esse pão e dar uma modificada. Nós queremos colocar um recheio nele, passar uma manteiguinha, um queijo, colocar um doce de leite nesse pão. Sabe para quê? Sabe por que a gente quer fazer com esse pão? Sabe por quê? Para ficar mais gostosinho. Verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Deixa eu falar, igreja. Muitas vezes você não vai gostar do sabor do pão, mas é Ele que vai te sustentar, te reerguer, te salvar. Presta atenção nisso para a gente caminhar para o final. O Evangelho, ele confronta. O Evangelho tem que incomodar nós. Presta atenção nisso, igreja. O Evangelho tem que te fazer pensar. Sabe o que nós estamos fazendo? O Evangelho que confronta, que incomoda. A gente está fazendo igual isso aqui, o verso 60. Dura isso, hein? Dura isso aí, palavra, hein? Quem pode suportar isso? Não tem como colocar uma cobertura, um chantilly, passar um brigadeiro nesse pão, não. O Evangelho te faz tomar atitude. É quando nós saímos daqui falando assim: puxa vida, cara, essa mensagem está falando comigo. O que eu posso fazer agora? Senhor, obrigado por confrontar isso em mim, Espírito Santo. E agora, como que é? Como me ajuda? Aí você compreendeu. Você compreendeu a mensagem. Te faz tomar uma atitude. E aí faz você sair de mesas que você estava e ir para outras. E muda pensamento, e muda fala, e muda atitudes, e muda a forma de pensar. O Espírito Santo vai fazer isso, vai te impulsionar. Ele que capacita. O pão da vida, gente, não é cheio de recheios, doces, glacês, chocolate. Não é o pão da vida. Sabe o que Jesus fala para nós? Pega na Bíblia. Ele fala: abandone esse relacionamento impróprio que você está, de traição, de enganação que você está vivendo. Ele diz: vocês não me amam. Abandone esse amor
tanto está ocupando o lugar meu, tantas coisas. Qualquer coisa vocês trocam e colocam no meu lugar. Qualquer coisa está roubando o meu lugar. Ele diz: vocês não me conhecem. E não me conhecem porque não me buscam, porque eu estou acessível. O Evangelho diz: negue a si mesmo. O Evangelho diz: morra. Ei, o pão da vida não é cheio de glacês e coberturas e chantilis e chocolate. É o que está no verso 60. Dura é essa palavra. Dura. Aí sabe o que acontece? O verso 66 diz: e daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Os caras que viram o pão multiplicar, os caras que estavam ouvindo a mensagem de Jesus, ao perceber que um pão amargo, um pão difícil, falou: dura essa palavra, hein? Foi bom enquanto durou. E virou as costas. E nós vamos finalizar respondendo a pergunta que Jesus fez no verso 67. Fique de pé. A pergunta que Jesus fez, verso 67. Coloca aí, Lucas. Jesus perguntou aos 12, e é Jesus perguntando para nós: vocês também não querem ir? E eu clamo por Jesus agora, que a resposta nossa, de todos nós que estamos aqui, de quem vai ver essa gravação, de todos nós, é a resposta que Pedro deu, versos 68 e 69. Seja essa a sua resposta como a minha. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Que essa seja a sua e a minha resposta. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Jesus,